Fala galera, voltei, trazendo o fim do arco do Agitation Halation e o início do melhor arco de todos, o arco da deusa mágica Otnus. Como eu disse, era para eu ter finalizado no último vídeo, mas acabou ficando uma parte faltando, então eu juntei com o início do novo arco e fiz esse vídeo aqui. Do lado de fora do prédio do museu estavam 7 Espers level 5 reunidos. Todos estavam olhando para o céu, porque notaram aquelas misteriosas asas gigantes aparecendo. Incrível, aquelas asas partiram as nuvens e clarearam o escuro da noite. Isso sim, ó, a grande prova de coragem. Enquanto Sogita Gunra falava isso, Mugino ao seu lado apenas o encarava e dizia: "O que você quer dizer com isso?" Depois Mugino fala: "Mas algo realmente é muito estranho. Aquelas asas, elas não se pareciam com o do besouro. Elas se pareciam um pouco..." Então Mugino começou a encarar Accelerator. Misaki estava correndo para dentro do prédio. No entanto, um dos relâmpagos de Mikoto a impediu. "Por que está tão apressada em ir lá dentro, hein?" "Mas como assim, Miko-san? É claro que eu quero prestar os primeiros socorros para quem possa estar ferido lá dentro." "E a quem você acha que engana com isso?" Accelerator, que também estava olhando o céu, deu a volta e começou a sair. Os outros o encararam e falaram: "Você já vai?" Accelerator olhou de volta, então falou: "Já derrotamos os 7.500 que estavam aqui. Sendo assim, eu não tenho motivos mais para continuar. Seja qual for o inimigo que esteja lá dentro, ele vai dar conta. Por isso, continuar aqui é perda de tempo." Depois de falar isso, Accelerator aperta um botão em seu eletrodo no pescoço e voa, indo embora daquele lugar. Misaki, que estava vendo aquilo, apenas falou: "O falso Aihana que estava aqui foi o primeiro a sair. Agora é ele." Se a ordem de ir embora dos level 5 que estão aqui for do mais rude até o mais gentil, você deve ser a próxima, Misaka-san. "Olha só quem fala!" Mikoto grita com Misaki, mas depois começa a olhar o prédio. Será que tá realmente tudo bem com ele lá dentro? E assim, um tempo se passa. Em um beco escuro, em algum lugar da cidade academia, uma Yakumi Hisako revivida estava entrando lentamente para dentro do laboratório. Ela estava rindo enquanto caminhava lentamente, se agarrando nas paredes. Quem diria, tantas coisas inesperadas aconteceram uma após a outra. Mas agora nada disso importa. Eu continuo viva. E agora eu possuo um corpo gerado através do telasma. Mesmo que o plano principal tenha fracassado e eu não tenha conseguido o objetivo, com esse novo corpo as possibilidades são infinitas. Eu só tenho que iniciar um plano B, um plano C ou até um plano D. E no final eu conseguirei o que quero." A cientista continuava a rir e caminhar lentamente no escuro, mas de repente ela escutou o som de passos. Quando olhou para o lado, algo estranho aconteceu. Em questão de segundos, metade do seu corpo já havia desaparecido. "Isso é impossível. Esse corpo foi moldado a partir do telasma. Não há como ele desaparecer assim, mas afinal, quem fez isso?" Quando ela olhou em volta, ela percebeu uma pequena garotinha branca, uma pequena garotinha fofa, uma pequena garotinha pura, mas que em sua boca, um pedaço de seu braço estava. Ao ver aquilo, Yakumi Hisako sentiu um enorme frio em sua espinha. Esse é o monstro que Aleister Crowley mantinha em segredo dentro do prédio sem janelas. Esse é Fraulein Creatune. Mas o que está acontecendo? Essa coisa... Desde que ela apareceu, desde que eu vi ela, meu corpo está frio. Eu me sinto zonza, minha respiração está ofegante. Ah, faz sentido. Isso que eu estou sentindo é medo. Essa pequena criatura está me fazendo experimentar algo que eu não senti nem quando era humana. Está me fazendo sentir o medo da morte. Ao sentir aquilo, Yakumi começou a tentar correr. A garotinha, com seus passos lentamente, se aproximou dela. A pequena garotinha não precisava correr, pois Yakumi Hisako não conseguia fazer mais do que alguns movimentos lentos para longe dela. Mesmo com seus pequenos passos, Fraulein Creatune facilmente conseguia se aproximar. E ao chegarem em uma certa distância, ela abriu sua boca. Logo, um pequeno barulho, como se fosse uma criança mordendo um pedaço de pão, foi escutado. A garota só falou: "Não é muito bom. 2 estrelas." E esse foi todo o som que foi ouvido depois naquela sala. Isso porque a outra pessoa que estava lá já também não podia falar. A outra pessoa era Yakumi Hisako, mas 75% de seu corpo já havia sido devorado. Os 25% que haviam sobrado de Yakumi não tinham uma forma humana. Era como uma simples massa de energia. Fraulein começou a conversar com aquilo. "Nesse estado, você já não pode mais falar, não pode se mexer, não pode interagir e nem voltar a ser o que era antes. Tudo que você pode fazer é ver e pensar. Então eu te deixarei aí, pensando sobre o que você fez, a minha amiga."
Em um dia distante, eu voltarei aqui e irei te liberar do seu castigo, te devorando de uma vez. Mas até lá, continue refletindo e pensando. E assim, Fraulein Creatune parte, deixando Yakumi Hisako viva, mas presa dentro de seu inferno pessoal, presa dentro de sua mente, onde nunca mais poderia fazer nada. Enquanto isso, em uma quadra de patinação de gelo, em outro lugar da cidade academia, estava uma cientista patinando enquanto ria e conversava com seu cachorro. Bom, parece que acabou. Foi divertido até. Você não acha que dessa vez passou um pouco dos limites? Essa sua ganância por conhecimento sempre faz coisas exageradas, mas dessa vez você acabou usando como peão um dos membros do conselho de diretores. Ah, você fala da Yakumi? Ah, tanto faz. De qualquer jeito, já estava na hora dela ser substituída. Olha quantos anos ela já estava no conselho. Esse não é o problema aqui. Ai, você é muito mimada, sabia? Além do mais, eu não fiz nada em especial. Eu só coloquei dentro de Yakumi um pouco da minha linha de pensamentos. Ela acabou absorvendo isso e se tornando obsessiva em descobrir os mistérios que eu tinha curiosidade. Foi ela mesmo que não aguentou suprimir esse desejo intenso de saber as coisas, que fez ela ficar extremamente gananciosa e sair por aí fazendo uma loucura como esse projeto. Tudo para conseguir entender como realmente o telasma e o mundo de números imaginários funcionava. Mas no final, quem tinha essa dúvida era você, Yuitsu. Graças ao que ela fez, você conseguiu tirar essas dúvidas, sem precisar fazer um único movimento. O que eu posso falar disso, Sensei? Coisas boas acontecem para meninas boas? Seja como for, da próxima vez não exagere. O que você vai fazer agora, Sensei? Eu vou encontrar um substituto para a cadeira no conselho de diretores que ficou vazia. Enquanto isso, no prédio onde toda aquela batalha começou, estava Tsuchimi Kado olhando para uma janela. Então acabou. Quando ele vira e olha para trás, ele percebe alguém com uma arma apontada em sua direção. Eu gostaria de saber como você sobreviveu, Kumokawa Seria. Mas ao ver o jeito que tudo se encaminhou, me diz até que ponto de tudo que aconteceu você planejou. Uma garota nunca deve contar todos os seus segredos, mas você deve entender muito bem o que deve acontecer agora, não é, Tsuchimi? Isso é o melhor até para você também. Afinal, mesmo que tudo tenha acabado, uma verdade ainda é inalterada. Agora sabem que seu ponto fraco é sua irmã. Aqueles que tentarem te usar novamente irão atrás da garota. A vida dela continuará em risco, a menos que você sacrifique a sua aqui e isso a torne uma garota livre. Eu sei. Eu já estava preparado. Kumokawa Seria atira e Tsuchimi Kado cai pela janela do prédio. O líquido vermelho voa. E então essas foram as últimas imagens que uma câmera de segurança daquele prédio conseguiu espalhar por dentro de uma rede secreta que as pessoas importantes da cidade academia tinham controle. Então Kazumi começa a se aproximar de Seria por trás. Seria fala, você desligou todas as câmeras de segurança? E Kazumi responde, sim, já desliguei todas. Por isso eu vou perguntar, tem certeza que não queria aproveitar a chance? Seria pergunta, o que você quer dizer com isso? Essa poderia ser a melhor oportunidade de matar Tsuchimi Kado. Não tem como saber quando ele vai atrapalhar seus planos de novo. É isso? Não, eu estava devendo a ele. Além do mais, vamos ignorar esse assunto. Como eu já disse, para nós a partir de agora ele está morto. O que ele vai fazer ou deixar de fazer a partir de agora é problema dele, não nosso. Espera, você estava devendo a ele? Mas pelo quê? Ele não falou de mim, nem do meu envolvimento para aquele outro. Além do mais, as balas que eu usei com o sangue sintético dele devem ter doído bastante quando o atingiram. Isso por si só já é vingança suficiente pelo que ele fez. Agora já era meio-dia. Estávamos vendo o hospital. Em um dos quartos estava Ramazura, incomodado com aquele calor. Afinal, quanto tempo eu ainda vou ter que ficar aqui? E você está reclamando? Pelo menos você não tem que ficar em uma cadeira de rodas. Ao seu lado estava Kurohiro Midori. De qualquer forma, você só vai ficar nela por um tempo. Não é como se você tivesse perdido a mobilidade das pernas. E então, interrompendo a conversa dos dois, um garoto bate a porta e depois entra dentro do quarto. Ah, veio fazer uma visita? Vim me despedir, porque eu já estou liberado. Aquele era Kamijou Toma. O que? Até você tá sendo liberado antes de mim? A Fremia não ficou aqui nem um dia sequer. A essa hora, ela já deve ter voltado para a escola. Toma começou a rir. Bom, mas não tem que se preocupar tanto. Pelo que eu escutei, vocês vão ser os próximos a serem liberados. Bom, mas o que eu quero realmente saber
É o que ninguém me contou até agora. Afinal, como tudo terminou? Fremi até tentou me contar ontem, mas eu não entendi muito bem. Você conseguiu vencer? O que aconteceu com a Android? Tem muitas coisas que eu quero saber. Thomas se sentou em uma parte da cama e então começou a explicar um pouco para Ramazura. Ele contou que os Espers Level 5 conseguiram derrotar os heróis que estavam do lado de fora do prédio. E também como Fremiya conseguiu jogar as informações da Yakumi Hisako que estavam dentro dos Campoain dentro da Rensa e de partes do projeto que Ramazura não estava sabendo. Incrível, então tudo isso estava acontecendo. Mas no fim, como é que tudo terminou? Toma responde: eu tive que ameaçar a vida de Yakumi Hisako, a pessoa que era importante para a Rensa, para que não acontecesse uma explosão e para que pessoas inocentes não acabassem morrendo. Então você venceu? Toma fica quieto por um tempo e então ele fala: acho que no final isso não importa. Ramazura se lembra do que ele falou sobre as garotas que foram mortas no projeto para criar Rensa. Vencendo ou não, pessoas morreram e eu não pude fazer nada. Ramazura também fica quieto, mas o Midori que estava do lado fala: não seja ganancioso demais. Dessa vez não foi questão de você ter um poder absurdo ou não. Mesmo que você fosse extremamente forte. Se você fosse o Accelerator ou mais forte que Rensa e todos os outros que estavam lá. Que fizesse tudo de novo e dessa vez conseguisse sair derrotando os inimigos. As garotas que você disse que morreram já estavam mortas antes mesmo de você chegar. Evitar algo como isso, nem mesmo que você fosse um herói. Isso já é superior a tudo. Para conseguir mudar algo assim, não é questão de ser forte ou não. Para conseguir mudar algo assim, somente sendo um deus. Então não adianta você ficar aí triste. Você já fez muito conseguindo salvar as pessoas que salvou Toma. E então Kamijou Toma olha pro lado para Kuroiro Midori e fala: desde quando você começou a chamar as pessoas pelo primeiro nome? E o Midori fica com vergonha. Ela deu uma mudada desde essa última batalha. Ramazura e Toma conseguiam ver aquilo. Mas vendo que ela estava com vergonha e ainda não queria falar sobre isso, eles deixaram pra lá. Bom, mas seja como for, é melhor eu ir andando. Toma começou a se retirar do quarto e Ramazura falou: mas o que você vai fazer agora? Ele estava preocupado. Toma sorriu olhando para ele. Bom, eu vou continuar caminhando, como eu sempre fiz. E depois disso, ele sai do quarto de Ramazura e vai embora do hospital. Já do lado de fora do hospital, Toma começa a lembrar dos últimos acontecimentos. Após Rensa despertar as asas brancas, ela conseguiu trazer Yakumi Hisako de volta à vida, criando um corpo de telasma. A cidade academia havia feito tudo aquilo de terrível com ela e suas irmãs. Dentro de si, Rensa guardava um extremo ódio a todos que estavam naquela cidade, principalmente os heróis, que se intitulavam heróis, mas não fizeram nada para salvar suas irmãs. Mas após aquilo, ela simplesmente abandonou aqueles sentimentos negativos. Ela decidiu simplesmente abandonar tudo aquilo. E assim ela foi embora da cidade academia com sua irmã. Ela não podia fazer mais nada pelas pessoas que foram mortas. E já havia desistido de seus sentimentos negativos. As pessoas daquela cidade. Por isso, ela simplesmente decidiu continuar vivendo com sua irmã em algum lugar ao longe. Ela decidiu que nunca mais voltaria. E enquanto Toma caminhava pensando sobre tudo aquilo que havia acontecido, ele chegava na conclusão de que não havia feito nada. Enquanto tudo isso acontecia, em um lugar do oceano, uma ilha misteriosa se movia. Na verdade, a ilha misteriosa era um navio feito de destroços. Aquela ilha era conhecida como Sargasso, o cemitério de navios. Era uma ilha composta de destroços de vários navios e várias outras coisas que se perdiam no oceano, mas atualmente agia como um navio que carregava a organização da deusa mágica, Gremlin. Aquele navio cemitério passava a sensação de morte. Dificilmente qualquer navio que avistasse aquela ilha sequer imaginaria a possibilidade de atracar naquele lugar. Era como um formigueiro aos olhos de fora. E também passava a sensação de ser uma enorme armadilha. No centro dele, a deusa mágica acordou de seu descanso e começou a caminhar, indo em direção à forja do navio. Ao chegar lá, ela fala: como estão os preparativos? Aquela bela e misteriosa deusa mágica era o ponto máximo e absoluto de poder que todos aqueles pertencentes ao lado mágico almejavam alcançar. Sua aparência externa era de uma garota. Ela tinha cabelos longos e dourados. Um de seus olhos era verde brilhante e o outro estava coberto com um tapa-olho. Sua roupa preta estava enrolada em torno de seu corpo, e vestígios de inspiração em bruxas podiam ser vistas.
como por exemplo sua capa e seu chapéu. Respondendo à sua pergunta, Marianne Lingeneyer, uma Devenir, uma forjadora de armas mitológicas da mitologia nórdica, respondeu: reunimos tudo o que precisávamos. Usamos a energia do vulcão do Havaí para forjar o núcleo que precisávamos. Utilizamos os dados do experimento holístico da cidade de Bagagens para criar o cetro de controle. Infelizmente, para a ponta da lança, necessitávamos de um corpo imortal. E infelizmente não conseguimos adquirir o corpo de Fraulein Criatone, mas conseguimos preencher a lacuna que precisava, encontrando um substituto. Thor não conseguiu trazer o corpo de Fraulein Criatone como havíamos planejado, mas em vez disso ele conseguiu trazer os restos do corpo de Kakini Teitoko, o segundo Esper level 5 da cidade academia. De acordo com ele, Kakini Teitoko, no seu máximo de poder, havia conseguido a imortalidade, além de também ter se tornado infinito. Ou seja, ele também serve como um bom corpo para a ponta da lança, já que o seu corpo alcançou a imortalidade. Mas é claro, precisaremos dele vivo e no seu máximo. Mas agora temos tudo o que precisávamos. Já podemos dar início à criação. Depois de ouvir aquilo, Otnos começa a ir para outro lado. Ela vai caminhando até uma das pontas da ilha. Chegando lá, ela encontra com um mago de cabelo amarelo olhando para o céu. Parece que ela já vai dar início à criação à lança. Então você vai ficar responsável em proteger os arredores da ilha. Bom, então tudo bem, mas me diz uma coisa, com tantos lugares mais protegidos, por que escolher essa ilha? Essa ilha possui uma conexão com a magia, já que ela é um dos pontos principais dos caminhos das linhas leis. Além disso, ela também é uma fonte de conexão com a ciência. Esse cemitério de navios está conectado entre si através de campos eletromagnéticos, e vários desses navios possuem núcleos de chips de computadores. Marianne trouxe um tal de processador que irá conectar a todos. A conexão dos dois lados, ciência e magia, é necessário para a criação da lança. Você deve achar isso um saco, não? O que quer dizer com isso? Bom, eu entenderia se alguém estivesse fazendo toda essa jornada para conseguir mais poder. As pessoas, quando querem poder, fazem qualquer tipo de loucura. Mas esse não é o seu caso. Você já é absoluta, tem todo o poder que deseja. Na verdade, tem tanto poder que nem consegue controlá-lo. Ele distorce a realidade mesmo sem sua vontade e acaba te prendendo em um ciclo vicioso, estar preso dentro de uma roleta russa. Com tanto poder, você se torna capaz de fazer tudo. Você tem todas as possibilidades, mas nem todas as possibilidades são coisas boas para você. Você pode fazer algum feitiço, mas por causa da sua falta de controle, você pode acabar errando o feitiço e fazendo algo que você não queria, já que tanto o que você queria quanto o que você não queria, você pode fazer. Como por exemplo, você poderia utilizar seus poderes para criar a Gangnir automaticamente, mas existe 50% de chance de você não errar. A sua falta de controle faz com que você erre o feitiço de criar a Gangnir e você acaba apagando ela da realidade, já que para você, com um estalar de dedos, é tão possível criar ela quanto apagá-la. E para piorar, você poderia tentar criar um novo conceito que te permitisse utilizar todos os seus poderes, ou então trazer a Gangnir de volta à existência, mas poderia errar de novo. Esse é o ciclo infinito a qual você entrou. A Gangnir no final não vai te dar poder nenhum, já que você já tem todo o poder que precisa. É só um item que vai conseguir fazer com que sua mente consiga concentrar no seu poder e então o domine completamente. E por isso eu digo que para você deve ser um saco ter tanto poder, mas não ter certeza se vai conseguir usá-lo. Otnos começou a rir. O que foi? Eu disse alguma coisa engraçada? Você me fez lembrar de algo que aconteceu há muito tempo, nas terras nórdicas, quando eu contei meu plano. Há muito tempo atrás, alguém fez uma pergunta parecida. Nas terras nórdicas, é? Você deve ter causado um grande impacto neles naquele tempo. E por que diz isso? É só ver o tanto de lenda que fizeram sobre você depois. Pensando nisso, também deve ser um saco ter que aceitar que por causa do machismo das pessoas da época, eles acabaram representando você como um homem, um velho barbudo todo musculoso. Falando nisso, eles também acreditavam em algo como Ragnarok, o fim do mundo. Você disse que contou seus planos para eles. Será que eles estavam querendo dizer alguma coisa quando espalharam esse conceito através das eras? Quem sabe, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Você pode levar a Freya, o gigante ou Fenrir com você. Certifique-se de impedir qualquer inimigo de entrar nessa ilha. Infelizmente, não vou poder deixar que Mjolnir vá com você.
Ou seja, que triste pros inimigos, hein? Exato. Eu quero que você saia daqui já com o All Might ligado, para que não tenha problemas com isso depois. Otnus começa a se afastar e Thor volta a olhar o oceano. Mas antes de se afastar totalmente, ela fala. E respondendo a sua pergunta, se eu achava irritante ter que passar por tudo isso para conseguir controlar o meu poder, durante meu tempo de vida eu experimentei vários sentimentos horríveis. A impaciência em esperar eu conseguir ter controle do meu não foi nem de longe um dos piores que eu possa recordar. E assim ela vai embora. Em algum lugar do navio, Olérios havia se infiltrado. Ninguém da Gremlin sabia, mas ele já estava lá há muito tempo. Agora é a parte difícil. Não importa o quanto eu olho para esse céu, ela criou uma cortina de nuvens densas extremamente pesadas em cima desse lugar. Assim eu não consigo a localização através das estrelas. Tenho que achar uma forma de descobrir que lugar é esse e informar as forças da Igreja Anglicana Romana e da ciência para que conseguimos iniciar o ataque no momento em que ela estiver mais distraída, quando ela estiver a passos de colocar suas mãos na lança. Esse será o momento em que ela menos irá esperar o ataque e o momento perfeito para matá-la. Mesmo assim, ainda acho que precisarei da ajuda dele. E assim dias se passam. Agora voltamos para a cidade academia. No distrito 11, no dormitório de Kamijou Touma, ele acabou de despertar. Ele começou a se levantar da coberta, até que notou algo estranho. Kamijou Touma não tinha muito dinheiro. Isso era bastante visível. Mas ainda assim, ele tinha uma cama relativamente grande. Isso porque era um dos presentes que ele ganhou de seu pai antes de vir para cá, embora ele nem lembrasse desse fato. Mas a questão agora era outra. Mesmo que a cama dele fosse relativamente grande, agora ele sentiu que ela era extremamente apertada. Tocando com sua mão em cima da coberta nos lados, ele logo entendeu o que estava acontecendo. Isso porque ele realmente não precisava fazer isso, ele só estava confirmando. Embaixo das cobertas ele já estava sentindo que de seus lados duas pessoas estavam o abraçando. Nesse momento, uma pessoa normal com certeza iria entrar em desespero, mas aquele era Kamijou Touma, o garoto que já passou por inúmeras batalhas e situações extremamente difíceis. Por causa de seu azar, ele já estava acostumado a ser jogado na pior tipo de situação possível. Então, para ele, acordar daquele jeito não fez com que ele perdesse o foco. Na verdade, ele continuou calmo e centrado. Ele sabia que se ele fizesse algum barulho muito alto ou se assustasse por causa daquilo, no outro quarto, a freira, que era sua companheira de quarto, iria acordar, ir na direção dele e morder até que ele morresse por falta de sangue no corpo. Logo, fazer muito barulho seria a pior escolha possível nessa situação. Ele precisava se manter calmo e então fazer a melhor estratégia para conseguir sair nessa situação sem sofrer qualquer dano. O primeiro movimento que ele decide fazer era ver com quem ele estava lidando. Pela sensação da pele das pessoas que estavam o abraçando embaixo da coberta, ele conseguia chutar que eram garotas. Mas agora ele queria saber quais eram as garotas, pois esse seria o primeiro passo para montar uma estratégia. Quando ele levanta a coberta, ele se depara com duas garotas muito familiares. De um lado, era uma das magas mais importantes da grande organização da Inglaterra. Ela havia se afiliado ao grupo de Olérios anteriormente durante o festival. Ela tinha a aparência de uma dama nobre e bela, mas era alguém que facilmente conseguiria jogar um caminhão em cima de um mago e ver as chamas arderem. Ela era Lavinia Birdway. Do outro era uma garota que parecia uma diabinha. Ela tinha cabelo preto e duas mechas douradas, uma cauda de metal de dragão asfixiada à sua cintura e um sorriso bem pervertido enquanto o abraçava. Ela era membro de um grupo de magos mercenários da Inglaterra. Ela era Lessar, uma maga da New Light. Beleza, Toma, agora pensa, por que elas estariam juntas? Toma começa a pensar. Ele pensa, mas não chega em uma resposta. Não faz sentido. Uma mercenária andando com uma maga nobre? Com certeza isso é estranho.
Deve ser algo como... já sei, algo grande está acontecendo no lado da magia. E por isso os magos fortes estão se aliando. Mesmo os nobres estão se aliando com os mercenários, porque a situação é uma crise enorme. E por isso elas acharam melhor virem me pegar, para me usar como arma em qualquer que seja a batalha. Mas por que droga elas dormiram? Além do mais, dormiram na minha cama. Qual é o sentido disso? Mas Toma voltou a ficar calmo. A missão principal aqui não era saber disso, e sim era achar um jeito de sair dali e sobreviver. Agora que ele sabia que eram elas, a situação ficou mais complicada ainda, porque ele sabia que se ele acordasse elas, a cena a seguir que iria acontecer seria elas gritar Kia! E então explodir em Toma completamente. Se isso acontecesse, Toma tinha uma certeza dentro de si que não iria conseguir sobreviver. Por isso Toma iniciou seu plano de fuga. Toma começou a levantar a coberta. Não é que ele fosse um pervertido que estava tentando descobrir qual era o pijama das garotas, mas sim ele queria confirmar que nenhuma das duas estava com algum tipo de arma. Ele continuou descendo até perceber algo e parou de descer a coberta. Quando chegou em uma certa parte, ele percebeu que as duas estavam de mini saia, mas do jeito que a saia estava, provavelmente porque elas se mexeram embaixo das cobertas, a parte da saia ficou para cima, revelando suas roupas íntimas. Se ele continuasse descendo aquele cobertor, ele logo iria ter uma imagem de suas calcinhas. Toma notou que a situação em que ele estava era cada vez mais preocupante. Ele já não tinha muitas chances de escapar vivo e por isso, ele pensou na estratégia de fuga mais rápida que ele podia fazer. Toma começou a se apoiar para conseguir saltar da cama e então passar pela porta do quarto. Assim, mesmo que elas acordassem, ele já não estava mais lá. Parecia ser a estratégia perfeita. Mas por causa do apoio que Toma fez na cama, ela começou a descer e as garotas começaram a rolar para mais perto ainda dele. As duas começaram a mexer a boca e ele percebeu que elas estavam despertando. Coçando o olho enquanto bocejavam, elas começaram a se levantar. A subida que elas fizeram tirou o resto do cobertor que estava cobrindo elas. Por isso Toma conseguiu ver as roupas íntimas das garotas. Ele chegou na conclusão de que agora não iria mais sair vivo. Toma já estava se preparando para morrer. Mas então, as duas garotas pegaram novamente o cobertor e então se cobriram, levando Toma a se deitar de novo. Ele ficou sem entender porque não estava esperando isso. Mas o quê? Olhando para o lado, Lavinia quem falou primeiro. Você sabe que oração? Faça o que quiser, só me deixe dormir. E Lessar do outro. Tá cedo demais, eu não quero abrir os olhos. Se você quiser segurar nos meus seios, tudo bem, mas por favor, me deixa dormir. Quando Toma escutou aquilo, ele realmente ficou com uma expressão tão difícil de entender quanto a própria situação. Mas então, ele começou a se levantar e a comemorar sua sobrevivência. Não importa o que acontecesse ali, pelo jeito que elas estavam, ele com certeza iria conseguir fazer o que quiser e não iria morrer. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer de seus olhos. Ele finalmente estava vendo uma luz no fim do poço, quando de repente a porta do quarto abre e uma freira de roupa branca com um gatinho na cabeça entra pela porta. Oh, você parece estar bem feliz, Toma. Será que alguma coisa que você fez com elas deixou você tão feliz? Será que foi a mesma coisa que fez com que elas agora estejam tão cansadas? Depois de falar isso, Index solta na direção de Toma e Toma já se prepara. Que azar! Várias mordidas na cabeça de Toma e depois de um tempo tudo que ele vê é o sangue escorrendo pela sua cabeça. Enquanto isso acontecia no apartamento de Toma, nos Estados Unidos, algo grande estava acontecendo sem que ele soubesse. Robert Kurtz, o presidente dos Estados Unidos, junto a outros líderes mundiais, estavam se reunindo na sede da ONU, em segredo do mundo. Uma assembleia entre as pessoas mais poderosas do mundo estava acontecendo. E naquela reunião seria decidido algo que não envolveria só o mundo todo, como também o destino daquele garoto, o portador do Imagine Breaker. Mas Toma, nesse momento, não fazia ideia. Mas é com isso que terminamos o resumo de hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe o seu like, se inscreva, vire membro que isso ajuda muito, compartilhe o vídeo. Mas era só isso, valeu, falou, vou ficando por aqui, fui!